Então vocês pediram, depois de eu ter mostrado meu Morb RPG que eu estou desenvolvendo, para trazer um tutorial para vocês de desenvolvimento de jogos. Então hoje a gente vai criar um jogo incrível no tutorial, se liga. Muito bem, como vocês viram no preview, no vídeo de hoje a gente vai aprender como desenvolver um jogo em 3D utilizando Unity. A gente vai fazer isso de uma forma muito divertida. Eu vou mostrar muitas técnicas para vocês que eu utilizo hoje quando eu desenvolvo jogos, principalmente quando eu quero montar algum protótipo rápido em 3D, tá? O que há 10 anos atrás, quando eu comecei a programar jogos, era extremamente chato, demorava 20 minutos para fazer um cubo na tela. Hoje a gente já consegue fazer um joguinho... um jogo mesmo em 3D medieval, que é o estilo que a gente vai fazer aqui, com ataque, movimentação, sistema de câmera, bem bacana. E eu tô trazendo esse tutorial porque eu criei uma enquete na comunidade do canal, que eu peço para você votar, porque é muito importante, porque nessa enquete que eu criei, basicamente eu tô pedindo a sugestão do que vocês querem ver aqui no canal, porque hoje eu posso trazer tutorial de toda a minha especialidade hoje que eu tenho com tecnologia, desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de blockchain, DevOps, infraestrutura, toda a minha carga que eu tenho, toda a minha bagagem que eu tenho de tecnologia eu acabo trazendo aqui no canal e eu criei uma enquete para ver o que vocês queriam. E como eu venho trazendo muito de desenvolvimento web, hoje eu decidi trazer de jogos, só que a gente vai desenvolver um jogo em 3D. E aqui eu vou dar várias dicas, então se você gosta do canal, é muito importante você se inscrever e deixar o like. E agora a mensagem do patrocinador do vídeo, se liga. E se você pudesse hoje ter acesso a absolutamente todos os cursos da Dunk Code, mais de 200 cursos onde você vai aprender absolutamente tudo que você precisa para ser um profissional como eu, sabendo desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, com mais de 9.000 aulas e mais de 200 projetos práticos, e toda semana um curso novo que você tem direito, porque você vai ser um eterno Dunk com um plano vitalício da Dunk Code. Aqui você aprende marketing digital, você aprende todas as profissões e, além disso, é claro, tecnologia e programação, que é o carro-chefe aí da empresa. Você conta com mais de 50 instrutores, suporte individual e tudo isso na palma da sua mão, podendo estudar quando e onde você quiser. Recomendo fortemente você conferir o link na descrição, porque você ainda conta com uma garantia de 15 dias. Agora, vamos dar sequência ao vídeo. Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, para iniciar o tutorial de hoje é criar um projeto em 3D no Unity. Então a gente vai criar aqui New, dessa vez eu vou usar a versão 2020 que eu gosto, tá? Mas enfim, você pode usar 2021, 2022. É que eu tô ultimamente usando a 2020, questão de preferência, e a gente vai colocar aqui tutorial, combate medieval YouTube. É que eu tenho muito projeto, por isso que eu coloco um nome bem certeiro, porque eu não quero me perder nos arquivos do meu computador. Então a gente vai criar o projeto e a gente vai esperar aí o Unity criar pra gente. Muito bem, a gente tem um projeto zerado aqui no Unity, tá? E eu vou dar um macete aqui pra vocês, porque eu gosto de usar o layout 2x3, tá? Uma preferência minha, você pode mudar caso você queira, que não é um curso de Unity. A gente vai criar um projeto em 3D, fazer um sistema de combate e você aí ter um produto não, né? Um jogo aí que você pode expandir e brincar na sua casa. Beleza? A gente tem algumas opções, é claro, criar tudo do zero, fazer modelagem, mas é claro que a gente não vai fazer isso, porque isso a gente demoraria muito tempo para criar uma cidade medieval. Então eu vou dar aqui uma dica para vocês que vale ouro, tá? A gente vai utilizar a Unity Asset Store, se liga aqui. Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser clicar em Window, ok? A gente vai clicar aqui em... cadê aqui? General, Rendering... Asset Manager, Asset Store, tá aqui. Search Online, vai abrir o navegador de vocês, ok? E agora a gente pode navegar pela Asset Store do Unity. E aqui eu quero dar uma dica para vocês que é o seguinte. A Asset Store do Unity é um lugar que vale muito a pena você investir caso você seja um desenvolvedor indie. Por quê? Porque aqui tem coisas que você, se fosse trabalhar em equipe ou se fosse desenvolver um jogo grande, por exemplo, aquele Morb RPG que eu estou desenvolvendo, eu programei ele, eu juntei vários assets que eu tenho para fazer aquilo ali. No caso ali eu tenho um principal, mas é claro que eu fui juntando outros. E é saber usar os assets, tá? Não é porque você está usando um asset que você é um desenvolvedor pior, isso não quer dizer nada, tá? Então muita gente deixa às vezes de fazer o jogo dos sonhos por causa desse orgulho. E você não pode deixar de fazer isso, né? Então eu sou um péssimo artista em 2D, imagina em 3D, eu não vou perder tempo com isso. Então, para o propósito do tutorial, a gente vai criar em 3D. E como eu já ressaltei, e você obviamente que não precisa fazer isso, mas para você ter noção, eu já investi mais de $5.000 aqui nessa Asset Store. Eu continuo investindo quando eu vejo coisas legais, porque tem muita coisa,
tá? Mas você não precisa fazer isso, mas se vê alguma coisa que te interessou e faz sentido para o seu sonho, do seu jogo, vem aqui e pega. Mas tem muita coisa de graça, eu vou colocar Free Assets, ok? E aqui no Free Assets a gente vai pegar, eu vou pesquisar por medieval, que é mais ou menos o que a gente vai querer fazer, um mundo meio aberto, e eu vou pegar esse daqui, que eu já adicionei nos meus assets, tá? A gente pode inclusive dar uma olhadinha nele. Eu posso colocar Open in Unity, vai aqui abrir em Unity Editor, para você vai dar a opção para fazer download, e a gente vai utilizar esse outro aqui também, que é o Medieval Cartoon Warrior, que inclusive eu fiquei surpreso que é gratuito, porque tá muito bem feito, e parabéns aí pro autor, ele deve ser gringo, mas enfim, fica aqui o parabéns por ele, porque eu testei hoje esses assets e eles são incríveis. Então, você vai colocar para abrir no Unity, vai abrir automaticamente aqui no seu editor, e aí você vai importar para o seu projeto, que é o que eu vou fazer aqui, ok? E é tudo a questão de saber usar, adaptar, fazer como você tem vontade de fazer. Olha aqui, eu tenho muito asset aqui, né? A maior parte é pago, mas é claro que eu tenho alguns gratuitos, como esse que eu importei agora com você. Então vamos dar uma olhada, vamos procurar aqui pelo medieval, Medieval Cartoon Warriors e esse City. Então vamos começar dando import nos personagens, tá? Vamos importar eles. Eu importei o Cartoon Heroes, como você pode perceber. Agora a gente vai importar o Desert City, que vai ser o nosso mapa. E é claro que, novamente, use a sua imaginação, criatividade, para, com base no que eu vou te passar aqui no tutorial, você consiga expandir aí na sua casa e brincar e fazer ainda melhor. Então deixa eu importar aí. Eu vou dizer que eu quero importar tudo, import, e vamos esperar. Importei com sucesso, a gente consegue perceber na nossa lista de assets aqui do Unity que está tudo direitinho. Podemos fechar a aba do Asset Store e a gente pode começar a trabalhar na nossa cena, beleza? Primeira coisa que a gente vai querer fazer é dar uma olhadinha, tá? Sempre inspecionar aqui, geralmente os assets vêm tudo organizado aqui com o que a gente quer fazer. E aqui vai ser interessante que a gente vai começar a entender como é que a gente mistura um ou mais assets, né? Porque, por exemplo, aquele Morph RPG que vocês estão vendo que eu estou desenvolvendo, eu tenho vários assets misturados e eu vou adaptando na questão da programação, né? Eu programo do jeito que eu quero. Ele veio, por exemplo, em terceira pessoa, eu coloquei em primeira pessoa. O que a gente vai fazer aqui vai ser algo em terceira pessoa, mas a gente não vai focar muito na movimentação da câmera. Na verdade, a câmera vai ficar estática porque eu não quero deixar esse tutorial muito longo. O objetivo é a gente fazer um jogo em 3D com o personagem se mexendo pelo mapa e que tenha as animações corretas e que destrua alguma coisa. Então a gente vai trabalhar com animações em 3D e toda essa coisa. Então a gente vai utilizar esse demo aqui, que é da cidade, então eu vou clicar. Você percebe que já vai começar a importar para o meu Unity e simplesmente num passe de mágica a gente tem a cidade. Aí, mas, pô, simples assim? Pois é, mas daí você modifica. Tudo isso daqui é modificável, tudo isso daqui que está na minha cena, tá? Tudo aqui eu consigo modificar, ó. Tudo isso daqui, se você sabe mexer bem no Unity, aqui utilizando o Alt. Enfim, você, principalmente quando começa a trabalhar mais com 3D, isso aqui fica fácil para você modificar. Tudo isso daqui é modificável, os materiais, para você editar o mapa, colocar casas, diminuir o tamanho do mapa, fazer novos levels. Realmente, com Unity, o céu é o limite, o que você pode fazer, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer é posicionar a minha main camera para um lugar que eu consiga ver o meu personagem, tá? Porque, novamente, a gente tem algumas opções quando a gente desenvolve o jogo em 3D. Uma câmera em terceira pessoa, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal ensinando como é que trabalha com câmera em terceira pessoa. Tem aqui, é só vocês pesquisarem. Em primeira pessoa, que é mais simples de fazer, na minha opinião, e é do jeito que eu gosto de fazer. Ou desse jeito aqui, que é uma câmera que fica estática num ponto que a gente quer que fique visível o nosso jogo. Então eu vou pegar a minha main camera, tá? Pelo menos esse daqui é o jeito que eu faço. Vou pegar a minha main camera que está aqui. E eu posso colocar no ponto do mapa que eu quero que fique estática, né? Pelo menos até determinado ponto, porque é claro que eu consigo manipular a minha câmera via código. Então, a gente pode, deixa eu dar uma olhada aqui, perceba que eu estou dando zoom aqui com a minha câmera. A gente pode eu quero tentar deixar bem no centro da cidade para eu conseguir ver o que está acontecendo. Talvez eu mexer um pouquinho para cá, descer um pouquinho, rotacionar ela um pouquinho para baixo. E aqui a gente já vai conseguir ver o nosso personagem, tá legal aqui desse jeito, beleza?
Show! Então se eu for dar play aqui no nosso jogo, a gente já vai conseguir ver aqui como é que vai ficar, beleza? Show! Então, já que a gente tem isso, tá na hora da gente colocar o nosso player. E para isso a gente vai utilizar o nosso pack aqui. E eu vou colocar um Mail A na minha cena. Então eu preciso saber onde é que a minha câmera está apontando, né? Então, isso aqui é bem interessante. Tem algumas formas de você fazer isso. Eu vou de novo na minha Main Camera para saber onde é que ela tá, mais ou menos. E aí o que você pode fazer é dar por exemplo aqui, eu posso jogar esse Mail A para um lugar totalmente aleatório no meu mapa, né? Então deixa eu te mostrar aqui. A gente pode copiar esse componente aqui. Aí eu vou vir aqui e vou jogar num lugar totalmente aleatório do meu mapa esse personagem. Então, sei lá, jogar aqui. Eu vou colocar Paste Component Values. Agora ele está exatamente na mesma posição da câmera. Perceba aqui, ó. Ele está exatamente na mesma posição da câmera. Inclusive, por isso que aqui a gente não consegue ver ele. Aí agora eu vou trocar a rotação dele para ficar em 0, 0. E eu vou colocar ele talvez para baixo, né? E aqui a gente consegue ver o nosso personagem, mais ou menos, né? Ele deve ter ele não tem rigid body aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. A princípio ele não tem nenhum box collider, então a gente já vai colocar um box collider nele para ele colidir, né? Perceba que já foi aqui configurado automaticamente a princípio. Isso daqui que eu estou fazendo é colocando uma box de colisão nele, nesse personagem. E depois eu vou colocar um rigid body para ter gravidade. E essas constraints eu vou tirar essas rotações por enquanto. Vamos dar play para ver onde é que ele cai, para ver se vai dar certo isso daqui. Legal, então eu tenho meu personagem caindo, mas a gente vê que esse meu personagem ele é muito pequeno comparado com o tamanho do mundo, né? Isso é totalmente normal porque um asset é completamente diferente do outro. Então, obviamente que eu vou dar aqui um prefab, um pack completely para eu ter mais liberdade para mexer nele sem comprometer o prefab original. E eu vou aumentar o tamanho dele para fazer mais sentido para esse asset aqui, né? Então, enfim, eu posso dar play agora. Vamos ver se fica melhor para a visão aqui do nosso jogo. E assim fica melhor. Porém, eu acho que eu ainda posso colocar ele um pouquinho para trás, até porque a gente vai fazer um sisteminha básico aqui de movimentação, mas também não vai ser nada demais, que a gente só está vendo ele. E tá aí ele caindo no chão. Eu acho ainda que a câmera ela tá muito longe, então essa minha main camera, eu vou descer ela mais um pouquinho. Eu vou descer ela mais um pouquinho aqui, ó. Vou descer ela mais um pouquinho, colocar um pouquinho mais pro lado e aí a gente consegue ver o nosso player ali, né? E aí a gente vai ver ele cair e tá aí. Agora deixa eu colocar ele um pouquinho mais para trás também. Claro que tem várias formas de chegar no mesmo resultado. Isso daqui é o que eu estou fazendo com vocês, brincando, mostrando, explorando. A gente não está bem com pressa, né? Mas claro que o nosso tutorial tem um objetivo. E tá aí, essa é a posição que eu vou deixar o meu player aqui pro propósito do tutorial. Ok? Então a gente tem um Mail A aqui, beleza? E agora eu vou pegar o Mail B, que é basicamente o mesmo... é um personagem diferente. Eu vou dar vou dar aqui um prefab, um pack completely, eles são iguais, só muda realmente a questão do modelo. E aí nesse meu Mail B, eu vou colocar um Box Collider também nele, ok? Deixa eu tentar colocar os valores parecidos aqui, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou copiar os valores lá, então a gente pode fazer assim, olha que legal que eu posso fazer. Eu posso vir aqui... Eu posso copy component e eu posso vir aqui nesse meu Mail B, posso dar um paste component values para ser igual o do meu outro que eu tenho lá. E aqui, ó, do meu transform do meu Mail A, eu posso dar um copy component e fazer a mesma coisa aqui no meu B, para eles ficarem exatamente igual em questão de proporção e posição. Então aqui, ó, paste component values, pronto. Agora os dois vão estar um do lado do outro. Legal? A gente pode dar play, só falta um rigid body, né? Rigid body. Trancar a rotação por enquanto e vamos lá. E tá aí os dois caindo no mapa, né? Legal, então só deixa eu fazer esse Mail B ele olhar para o meu jogador, então deixa eu rotacionar ele por 90, não é 180, 180 no eixo Y, beleza?
Agora a gente vai fazer o script do nosso jogador. Então eu vou criar um novo script. New script, attack, tá? Attack. E se a gente for no animator, e isso a gente tem tanto no meio A quanto no meio B, eles têm o meio animation esqueleto default, eles têm o mesmo animator, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então eu vou vir aqui, edit script, e eu vou mostrar uma coisa para vocês como é simples de trabalhar com animação aqui no Unity para fazer os jogos de vocês em 3D. Beleza? Então deixa eu abrir aqui o arquivo. Tá, então eu criei o arquivo aqui do meu jogador, que se chama attack. E se a gente for no meio A ou no meio B, vocês vão clicar no animator, vocês vão ver que vem muita animação. Isso aqui é bem legal. Então, para eu usar isso daqui tem algumas formas. Eu posso fazer de trigger, posso fazer transições, mas aqui para a simplicidade do tutorial e vocês já verem as coisas acontecendo aí na casa de vocês, eu vou usar if. E aí eu vou usar o meu mouse, tá? If input.get mouse button up 0, que seria o meu botão esquerdo. Eu vou pegar o meu componente animator, anim, get component animator, e eu vou fazer aqui anim.play, e aí eu vou rodar uma animação, e a animação que eu vou dar vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tem muita animação, senhor. Eu vou dar male attack 1, então eu vou fazer assim, male attack 1 na layer 0 em 0.25f, tá? Então basicamente aqui é o nome da animação que eu quero que rode na layer 0 e aqui o último parâmetro que seria o nosso, cadê aqui, o normalized time. E a gente já pode ver em ação, provavelmente ele atacando, o nosso player provavelmente já vai conseguir atacar ali o jogador B, né? Ou, enfim, qualquer coisa que tiver na frente dele. Tá, então vamos lá. Beleza, um caiu na frente do outro, pressionei o mouse e aí ele tá atacando. Olha que bacana. E os dois aí estão um na frente do outro. Legal, né? E essa animação tá bem bacana mesmo. Eu gostei, bem fluida e dá pra realmente fazer bastante coisa. Legal, legal. Estamos avançando bacana aqui no tutorial. O meu Mail B agora, a gente precisa fazer uma forma dele receber o ataque, tá? Então aqui tem algumas formas de como a gente pode proceder. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como é que eu sei se ele recebeu um ataque? 2. Se o meu jogador está atacando, como é que eu sei se ele está olhando para o meu jogador ou não? Né? Isso daqui em jogos em 3D é muito comum. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza Raycasting. Raycasting é basicamente como se você estivesse desenhando uma linha no seu olho para ver até onde é que vai chegar, e se bater onde a gente quer é porque está basicamente no nosso raio de alcance. Então no meu mail A que eu tenho aqui, eu vou dar um physics, tá? Physics, e aqui eu estou com a documentação aberta só para mostrar para vocês como é extremamente simples. Eu posso fechar Asset Store. Ó, olha como é simples. Eu posso dar um physics Raycasting aqui, ó. Vou só demonstrar para vocês. Eu vou dar um Ctrl+V, não tem problema, só para vocês entenderem. Basicamente, ó, eu pego a posição onde eu tô, transform.position, que é o lugar que eu quero que faça a simulação de física, tá? Vá para frente, beleza? Layer Mask, que é esse último aqui eu não preciso, tá? E aí, Met.infinite seria basicamente até o infinito. Meu ataque, se eu cortasse alguma coisa, se tiver alguma coisa lá no infinito vai pegar, só que não. Eu vou determinar uma distância bem pequenininha que eu vou deixar de 0.2f, ok? E aí, se bateu em alguma coisa, a gente pode dar um debug.log, chamar de game, que vai ser o nosso hit.gameObject, hit.transform.gameObject.name, só para vocês verem aqui. Tá, em ação o negócio funcionando. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou dar play. Caiu um na frente do outro, dei play. A princípio parece que não tá nem encostando. Deixa eu dar uma olhada. Ó, não tá nem encostando. Deixa eu mover ele um pouquinho mais para frente aqui.
não está encostando. O meu mail A. Muito bem, pessoal, foi tudo uma questão de tunar, tá? E eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu. Basicamente, o ponto de origem do meu mail A, que eu tenho aqui, quando eu vou desenhar o meu raycasting, isso daqui vai ficar claro para vocês com esse método que é muito útil quando a gente está desenvolvendo jogos em 3D. Eu desenhei uma linha invisível para fazer um debug, tá? E o transform.position ele estava vindo do chão. Isso acontece às vezes com alguns modelos que vêm, por isso que a gente precisa inspecionar e saber usar os assets, né? Então, nesse caso, esse modelo, o ponto veio bem baixo. Eu basicamente adicionei um vetor para compensar essa altura que veio baixa. Vou mostrar aqui para vocês em tempo real o que está acontecendo com essa compensação que eu fiz. Então, deixa eu mostrar para vocês agora o que acontece. Se a gente for aqui na nossa cena, e eu consigo ver em tempo real, uma das vantagens, eu adoro o Unity por causa disso, ele, na verdade, essa linha vermelha faz parte do debug. Ela estava vindo bem no chão. Eu compensei colocando em 1, como vocês podem perceber. E agora ela atravessa o meu jogador, sendo assim, se eu for tentar atacar, perceba que aparece o nome do meu jogador B, que é o que eu estou atacando, ou seja, eu tenho uma distância mínima que eu coloquei, que é para eu estar perto dele em 3F. Então 3F é um lugar bacana aí para você fazer o ataque nos seus inimigos, beleza? Muito bem, a gente fez o ataque no nosso inimigo e agora a gente quer fazer que ele morra. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar o nosso hit, que a gente pegou aqui, né? Aí a gente pode fazer assim, ó, game object hit, game object enemy igual a hit.transform.gameObject enemy.getComponent. Ele tem um animator também, a gente viu que ele tem um animator.play e a gente vai fazer uma animação para ele morrer, porque ele tem uma animação que eu acho que é de morte, né, se eu não me engano. Vamos ver como é que é o nome da animação. Que a gente tem aqui é mail underline die, né? Então a gente vai colocar mail underline die. Só para testar mesmo, para ver se funciona. Eu estou bem curioso porque na verdade a gente nem setou nenhum script para o inimigo, né? Isso daqui é realmente só para testar para propósito do tutorial. E aí a gente vai dar um play aqui e a gente pode testar. Muito bem, os dois caíram no chão, pum, ataquei e ele caiu e morreu. Foi bem imediato, né? Bem imediato mesmo. A gente poderia colocar um delay, alguma coisa assim. Vocês percebem que ele caiu bem... ele caiu bem no chão, né? Deixa eu... A gente viu que funcionou, né? Mas eu achei que foi muito imediato, mas eu também não... Assim, quando tá longe, não... Foi bem na hora ali... E ele caiu no chão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o meu mail B, quando ele caiu no chão, é por causa do meu box collider, ele teria que vir um pouquinho mais para cima. Tá, muito bem, então vamos arrumar esse pequeno glitch aí, que vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, mas vai ter outra coisa que a gente vai fazer para deixar isso daqui mais suave e ele não... basicamente morrer logo quando ele tomar o golpe. Ele só vai morrer quando terminar a nossa animação de ataque. Isso daqui vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que eu fiz foi aumentar aqui o tamanho do meu Box Collider, questão de ajuste mesmo. Então se a gente for dar play agora, quando ele morrer de fato, né, quando ele tomar o dano, ele vai cair e ele cai no chão da forma que a gente quer. E até que não tá tão ruim assim, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais além aqui, uma coisa que eu não estava planejando no tutorial, até porque é um pouco mais avançado, mas que a gente pode fazer, que é invocar uma função, tá? Quando a nossa animação terminar. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer o seguinte aqui no meu script do meu player, ok? Aqui no meu void update, eu vou criar uma nova função que eu vou chamar void finish attack. Ok? E eu vou colocar esse meu enemy. E esse meu enemy, a referência que eu vou fazer dele, a gente pode colocar aqui um public game object enemy. Como a gente só tem um enemy no mapa, não tem problema. Se tivesse múltiplos aí, você poderia colocar num array, enfim, tem várias formas de fazer. No meu caso, eu só vou simplesmente nesse meu script aqui que eu criei. Se a gente for no meu mail A, vocês vão perceber que abriu um campinho aqui. Eu vou colocar esse meu mail B, que eu tenho aqui,
tá? E agora no meu animator do Mail A, se eu for vir aqui, ó, eu tenho meu Mail Attack 1, que é o que eu estou invocando, ok? Aí, uma coisa que eu posso fazer bem legal aqui, que é se eu vir em Window Animation, tá? E eu der uma olhada aqui nas animações que eu tenho, né? Se eu for vir aqui no meu Mail A, eu tenho várias animações, Mail Attack 1, eu posso vir aqui, se eu quiser no final, eu posso adicionar um comportamento, alguma função, tá? Eu posso vir aqui, ó, e eu posso adicionar um evento. A gente percebe que a animação demora em torno de 0,25 segundos, tá? Só que essa animação ela tá me dando como read only. Isso porque basicamente essa animação aqui ela não foi feita para ser modificada, tá? Tem algumas formas aí que você pode contornar isso, duplicando a animação, enfim. No meu caso, o que eu vou fazer vai ser trabalhar com corrotina, tá? Corrotina permite basicamente que depois de um certo período de tempo eu execute alguma ação, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer direto da documentação do Unity, a gente vai usar o Using System Collections, tá? Isso daqui é opcional, isso daqui é só para realmente ficar mais fluida a nossa animação. A gente vai dizer que a gente quer começar uma corotina, beleza? Que vai ser o Example Coroutine, que vai ser uma que eu vou criar aqui, beleza? Então, eu quero que comece assim que eu atacar o meu inimigo, beleza? E aí, no caso, vai ser um enumerator, que é isso daqui que eu tenho, tá? Só que eu vou chamar de finish attack. Finish attack. E eu vou colocar que vai ser para esperar 0,25 segundos, beleza? E aí, o que eu vou fazer, esse start coroutine vai se chamar finish attack, vai invocar, tá? Deixa eu deletar essa função só para não ficar replicada. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou vir aqui e eu vou simplesmente fazer deste jeito aqui e depois de 0,25 segundos que eu ataquei o meu inimigo, a morte vai ser acionada, beleza? E sim, eu gosto de estar sempre com a documentação aberta, eu não decoro todos os códigos, porque programação não é decorar, e sim você realmente saber o que você está fazendo. Então vamos lá, vamos executar. E é para ele morrer depois de... não imediatamente, né? Então eu vou executar, ataquei e ele morreu depois desse período de tempo aí. A gente pode testar para ver se realmente a corotina está funcionando, mudando para ele morrer depois de, sei lá, 5 segundos. Só para ver se realmente está funcionando essa nossa corotina. E lembrando que é uma thread, portanto não interfere no jogo, né? Porque uma thread, as threads nos jogos são extremamente comuns para executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então eu vou atacar, nada acontece, está passando alguns segundos e daqui a pouco ele vai cair no chão e pum, caiu e está funcionando aí perfeitamente. Eu só vou voltar para o 0.25 e no próximo tutorial eu vou trazer uma parte 2, caso vocês deixem um like e coloquem nos comentários, para a gente fazer aqui uma coisa mais completa, colocar uma barra de vida, fazer movimentação. Fazer movimentação é uma coisa extremamente tranquila, inclusive eu posso aqui me adiantar e fazer com vocês. Eu vou fazer o básico, tá? Então eu vou fazer, por exemplo, aqui if input.getKey, fazer só para frente, tá? Só para vocês verem aqui, e é claro que aí vocês coloquem nos comentários caso vocês queiram que eu traga a parte 2. Eu posso dar um transform.forward mais equal 0.2f e desculpa, transform. Isso daqui é uma das formas que tem de fazer, tá? Transform.position mais equal transform.forward 0.2f. Isso é do jeito que eu faço assim quando eu quero fazer um jogo mais rápido. E aí eu vou, como eu não estou fazendo nenhum sistema de animação completo, eu simplesmente vou colocar anim.play e aí eu vou colocar para ser a animação para ele quando ele estiver correndo, né? Deve ter alguma animação referente a isso. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. E sim, a gente tem o Mail Walk. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, Mail Walk. Só que quando eu dou essa animação aqui de Mail Walk de 0 e 0,25, aí que está o negócio desse tipo de animação que eu fiz aqui, que era o ponto que eu queria chegar. Ele vai ficar basicamente andando toda hora, né? Então a gente poderia
E aqui já seria meio que fazendo uma gambiarra, porque o jeito certo seria para ficar rodando um looping, né? Então eu poderia dizer o seguinte, eu poderia colocar para a gente fazer aqui do jeito, criar outra corotina, que eu vou dizer que vai ser Start Walking. Então essa daqui seria uma opção a gente utilizar o corotina para fazer isso aqui, mas eu realmente não sou muito fã. Porque, novamente, esse sistema de animação aqui, para, por exemplo, quando a gente quer dar e fazer com ataque, até que funciona, tá? Funciona pra gente, porque a gente ataca múltiplas vezes, né? A gente pode pressionar várias vezes, mas para quando a gente quer caminhar e andar para trás, a gente utiliza no nosso animator um esquema que a gente vai ligando uma animação com a outra, só que isso é avançado. Então só pra gente não ficar sem essa animação andando no tutorial, e aqui já sou eu indo um pouco mais, bem mais além do que eu estava planejando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de private bow walking is equal false, ok? E aqui eu vou dizer que walking is equal true, ok? E aí eu vou pegar esse componente novamente de animator, tá? Eu vou pegar, vou jogar aqui, anim.play, é male, underline, deixa eu ver, só confirmar o nome da animação aqui, male underline walk, então a gente tem um male underline walk aqui, só que ele só vai ser executado, tá? Quando a gente soltar essa tecla, beleza? Então, olha só. Então, e walking true. Então, a gente só vai executar isso aqui if walking is equal false. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já estou meio que fazendo às cegas, porque eu não tinha planejado. E, sinceramente, eu nunca tinha feito um sistema de caminhar desse jeito. Eu geralmente faço direitinho, conectando ali os pontos. Enfim, quem trabalha com Unity sabe o que eu estou falando. Tá? Então, walking is equal true. Aí, isso daqui vai ser down. Enquanto eu estiver pressionando W, ele vai fazer essa animação. If input.getKey up, ou seja, quando eu soltar o meu W, walking is equal false, certo? Aí eu vou colocar para parar a animação. E aí, desse jeito aqui, tem algumas formas de fazer. Eu vou dar um anim.play. E, novamente, pegando o componente aqui, eu deveria declarar lá em cima, mas enfim. Eu vou colocar 0, porque daí vai parar de executar essa animação aqui. Tá? E uma última coisa, eu vou dizer que isso daqui vai ser num looping, ok? E aqui só uma coisa para finalizar. Não tem por que deixar ele... simplesmente parar a animação, já que a gente está fazendo transição de uma para outra. Eu vou colocar ele no estado inicial dele, que é o male sword stance. Então é male sword stance. E aí 0.25f, tá? E aqui eu estava fazendo uns debugs. Eu também coloquei else if, mas acaba não fazendo diferença, tá? Você pode deixar if ou else if, não faz diferença. Get key down é quando eu pressiono, tá? E aí aqui é quando eu solto. E desse jeito aqui funciona para o que a gente vai querer fazer. Uma última coisa muito importante, tá? Se vocês não fizerem isso, é no character de vocês aqui nesse male A, desmarcar o apply root motion, porque o root motion vai fazer com que a animação ele ande para frente sozinho. É como se aplicasse física na animação e a gente não quer isso. Então desmarca no male A, ok? E se você for depois aplicar a inteligência artificial no male B, você também desmarca. Então, se a gente for testar agora, é para tudo estar funcionando. Caiu nossos dois personagens, eu consigo andar. Perceba que ele está parado, né? Ele não está andando, mas o ataque está funcionando aqui perfeitamente, como você pode perceber. Está funcionando perfeitamente. E agora é realmente... Ó, eu consigo pressionar para ele ir andando para frente, como você pode perceber. Tá aí, ó, tá andando para frente. Beleza? Agora a gente só precisa tunar essa parte final aqui para realmente ele andar para frente, porque a animação tá funcionando, eu soltei e ele volta para a pose de origem, o ataque tá funcionando também, e agora falta o detalhe final.
Muito bem, pessoal, o ajuste que estava faltando, que no caso eu tenho que dizer que é get key, porque down ele só vai andar na hora que eu dizer que eu estou pressionando, então é como se eu tivesse que ficar pressionando toda hora, mas o get key up vale para daí soltar a nossa animação e voltar para o estado normal. É por isso que ali ele não estava andando, e aqui eu posso agora controlar a animação, eu vou deixar nessa velocidade. Lembrando que essa multiplicação que eu estou fazendo vocês podem alterar, ok? E uma coisa aqui que eu quero que vocês façam é o seguinte, por exemplo, get key, isso daqui é para ir para frente, tá? Vamos supor que eu quero que ele ande para o lado, como é que eu faria? Então aqui eu vou dar um exemplo e aí o resto vocês podem praticar em casa e fazendo o curso da Dunk Code aí vocês conseguem aperfeiçoar, porque lá a gente cria vários jogos do zero, né? Inclusive tem de movimentação. Vamos supor que eu queira ir para a direita, como é que eu faria isso? If, tá? Input.getKey. Vamos supor que eu esteja pressionando o D, né? Ou, sei lá, eu costumo jogar no WASD. Eu vou colocar para rotacionar, então eu vou usar transform.EulerAngles, que é o que eu uso, new vector 3. E aí, se eu não me engano, é 0,180. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ir no debug para ver se é menos 0,180 ou... Desculpa, menos 180 ou 180. Deixa eu ver aqui. 180. Deixa eu ver aqui uma coisa. 180. Se eu não me engano é 180. Bom, vamos testar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Aí vai ser a mesma coisa, transform.forge, porque ele vai estar andando para outra direção. A gente pode replicar tudo isso daqui, tá? E aqui daí eu posso fazer também ou, caso eu solte a tecla D. E aqui eu vou fazer só para essas duas e o restante vocês conseguem fazer em casa para praticar, beleza? E lembrando que esse é o modelo do jogo, a gente não está fazendo bem uma câmera em terceira pessoa, é um jogo em 3D, mas vocês conseguem ajustar a posição da câmera, tá? Então vamos lá. Opa, eu acabei rotacionando ele demais. 0. Ah, é 90 no caso, não é nem 180, 90 ele dá uma volta completa. Então, ou é 90 ou é menos 180. Então eu vou colocar aqui 90, para ver se é isso ou se é 180. Vamos testar. E tem como fazer para a rotação ser mais smooth, né? Fazer ela ser mais devagar, uma transição mais leve, mas aí a gente já fez bastante coisa no tutorial de hoje, vocês aprenderam bastante. Ó, então ele tá, como vocês perceberam, ele virou, tá? Como vocês podem perceber, e ele tá andando agora pro lado, que é o que vocês viram. Agora se eu for dar play aqui de novo, ó, vamos dar play aqui só para vocês verem. Eu tenho agora, posso andar para frente, como vocês estão percebendo, posso andar pro lado, e é basicamente isso. Só que agora, como a gente está trabalhando com direção, e deixa eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade, que está muito devagar. Isso daqui a gente poderia criar uma variável. Como a gente está trabalhando com direção, é importante eu resetar o ângulo dele novamente para 0 quando ele for andar para frente, né? Então, a gente vai fazer desse jeito aqui. E eu fiz invertido, é menos 90. 90 ele seria na tecla A. E aí eu deixo vocês aí praticarem em casa. Então aqui vai ser menos 90, beleza? Saiu aí o meu player, consigo andar pra frente, consigo andar pro lado, consigo andar pra frente, consigo atacar, consigo chegar agora perto do meu inimigo, né? No caso eu vou ter que dar play de novo porque eu ainda não fiz pra ele andar pro outro lado, mas basicamente é isso, bem legal mesmo. Vamos dar um play aí, deixa ele vir, vai se aproximar aqui do nosso inimigo que tá parado, esperando e... pum, pum, e derrotamos ele depois de 0,25 segundos, que é quando a nossa corotina acaba. Eu gostei bastante, né? Você percebe que eu consigo ainda ficar matando o meu inimigo quando ele tá no chão. Isso, na verdade, acontece porque o Box Collider continua quadrado, né? Mas também eu não vejo problema, eu não sou tão perfeccionista assim com os meus jogos, mas é basicamente isso daí, beleza? Então, no tutorial de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, ficou bem longo, mas foi uma baita aula, dá pra vocês fazerem muita coisa aí na casa de vocês podem complementar os comandos agora que vocês entenderam,
é basicamente, se você agora quiser implementar o A e o S, é basicamente fazer a inversão dos ângulos, tá? E aí você consegue expandir e ter aí um joguinho completo. Caso você queira a parte 2 para trazer sistema de vida, ou trazer jogos de outros gêneros em 2D ou 3D, isso daqui não é o único tipo de jogo que eu sei fazer. Também posso trazer tutorial de jogos multiplayer, enfim. E é claro que desenvolvimento de jogos é só uma parte do que eu posso trazer no canal. Eu posso trazer tutorial de absolutamente do que vocês quiserem, desenvolvimento web, aplicativos, jogos, blockchain. Vocês que decidem, eu criei uma enquete aqui recentemente para vocês escolherem o que vocês querem, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. Links na descrição dos melhores cursos do Brasil online para você aprender programação de jogos, programação web, se tornar um desenvolvedor completo. No mais é isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!